Eu tirei 42. Eu acho que eu tô tão fissurada em ter que revisar penal que o seu 1% vai ser o seu máximo. Eu fiquei em dúvida entre a A e a D. Ó, que delícia, errei também. Como é que pode um cara escrever algo que eu não entenda? Eu vou ler isso aqui até entender. Isso é bril, mano. Você tem bril? Oi, pessoal, começando mais um vlog nesse canal. Não se preocupe que ele não vai ser completamente narrado, daqui a pouco eu dou minhas caras por aí. Mas para explicar brevemente, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Isabela, tenho 25 anos, sou formada em Direito, atuo no Poder Judiciário como estagiária de pós-graduação no gabinete de um juiz e estou nessa saga novamente de tentar ser aprovada na OAB. Tentar não, porque essa OAB eu já me comprometi, é minha. Eu reprovei na OAB uma vez, eu prestei o exame no ano de 2024, fui aprovada com 48 pontos na primeira fase, mas a OAB, né, para nossa felicidade, tem duas fases. E na segunda fase, eu infelizmente reprovei em Direito do Trabalho. Na segunda fase, temos ali 10 pontos para conseguirmos, diferente da primeira, né, onde a gente tem 80 questões de múltipla escolha, tem que acertar 50%. Na segunda fase, a gente precisa de no mínimo 6 pontos para ser aprovado e eu tirei 5.1. Meus amigos, não foi fácil, fui parar na terapia, foi bem difícil, assim, para ser sincero para vocês. Eu tive que me tratar um pouquinho, fiquei muito abalada porque a reprovação, ela me causou coisas que eu não esperava, tal como ficar triste, frustrada. E eu sei que muitas pessoas têm medo da reprovação, mas no fim dá tudo certo, tá, gente? Eu tô bem aqui, viva, o mundo não acabou, mas eu sei que é frustrante para muitas pessoas que se esforçam muito para passar e infelizmente não consegue. Isso é devido aos inúmeros fatores. Às vezes a gente só dá o azar de cair aquele 1% de algo que a gente não se esforçou tanto para aprender, que foi um pouco do meu caso, fora a ansiedade. Eu tava muito ansiosa no dia da prova, na segunda fase, então isso me atrapalhou muito. E aí, com a reprovação, eu decidi dar uma pausa, eu não quis tentar novamente em seguida. Eu esperei um ano, que foi 2025, e em 2026, depois de muita terapia, eu decidi tentar novamente. Dito isso, eu espero que vocês curtam esse novo quadro, Diário OAB, onde vocês vão me acompanhar até a minha tão sonhada aprovação e que te motive a estudar também, independentemente da área onde você atue ou queira atuar. Então fica aqui comigo que esse vídeo tá muito legal. Quais são as diferenças? Hoje eu ia falar de remédios, constituições de remédios, são outros remédios, mas que igualmente vão resolver, solucionar, aplicar PF em direito constitucional. Davi, tópicos do cidadão e o indivíduo. E os remédios garantias fundamentais, é uma espécie das garantias. E nós temos nesse aspecto dos direitos que são protegidos pelos remédios constitucionais. Uma coisa importante também sobre os remédios, antes de verificar um a um, é a questão da lei. Bom, eu acabei de ver a videoaula e a videoaula nesse cursinho ela é opcional, só que como eu tenho tempo eu gosto de assistir, apesar de ser uma matéria que eu tenho familiaridade, que é direito constitucional. A gente está estudando hoje remédios constitucionais, então agora eu vou para a leitura da lei seca. E para quem não sabe, a leitura da lei seca basicamente é você destrinchar e ler com bastante atenção a lei referente ao que você está estudando. Então, como eu estudei remédios constitucionais, eu vou ler todos os artigos de lei que falam sobre isso, né? Sobre o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, tudo que eu estudei tá aqui. O cursinho mesmo disponibiliza esse caderno legislativo, já com os principais artigos a serem estudados. Eu sempre finalizo o meu ciclo de estudos resolvendo questões, todos os dias, de 10 a 15 questões.
Hoje eu resolvi 10 questões dentro da plataforma que eu estudo mesmo, da Vício de uma Estudante. De 10 questões referente a remédios constitucionais, eu acertei 9, eu errei somente uma, tá aqui na outra aba. E aí, o que eu faço? Depois que eu termino as questões, eu finalizo meu ciclo de estudos e registro aqui dentro da plataforma. Gente, uma coisa que eu faço também, eu vou pegar aqui a única questão que eu errei de constitucional e vou registrar ela lá no meu caderno de erros, que eu já falei para vocês como isso é importante. Aqui em caderno digital, constitucional, e aí eu vou... Caderno de erros. Bom, eu quase não erro nada em constitucional, graças a Deus, mas hoje eu vou registrar aquela questão que eu mostrei para ficar a título de conhecimento e também na semana de revisões eu revisar tudo aquilo que eu errei. Já passei aqui a questão que eu errei para o meu caderno de erros, então eu coloco o tema, a questão em si, a resposta que eu marquei em vermelho, a resposta correta em verde, e aqui embaixo eu só copio e colo o próprio gabarito comentado da plataforma. Então eu leio ele com atenção e releio também a respectiva lei. Oi pessoas, vim contar para vocês a minha experiência fazendo o primeiro simulado no domingo, hoje já é terça-feira, e o mais engraçado foi que esse simulado é o do exame que eu fiz, porque se você caiu aqui de paraquedas, eu reprovei no exame 41 na segunda fase, então eu fui aprovada na primeira fase exatamente do exame 41, que foi o simulado que eu fiz no domingo. A prova da OAB tem 80 questões, como eu já devo ter mencionado, e você tem que acertar 50%, ou seja, 40 questões. Eu tirei 42, consegui acertar 42 questões. Só que o bizarro é que eu tirei menos do que quando eu fui aprovada na primeira fase. Eu tirei 48 pontos. Acontece, né? Eu acredito que eu tirei 42 pontos porque eu ainda tô na terceira semana do cursinho, então estamos ainda nas matérias introdutórias e, em especial, nesse exame aqui, tiveram muitas questões de matérias complexas e também questões interdisciplinares. Então, exigi um pouco mais de conhecimento e como eu fiz essa prova em 2024, assim, eu não lembro mais essas questões mais complexas. Eu ainda vou estudar novamente. Mas, para um primeiro simulado, para quem ainda tá nas matérias introdutórias, fiquei muito feliz com o meu resultado. Mas eu também não vou ser hipócrita. Eu acabei fazendo ali comparação com a minha nota, né, de 48 pontos quando eu fui aprovada. Esperava mais. Eu fiz essa prova esperando uns 50 pontos, assim, de verdade, tá? Achei os textos das questões um pouco longos, mas tranquilo, assim, não teve nada que eu falasse, isso aqui tá impossível de resolver. Todas as questões, assim, tinham um nível de complexidade que se é devido a uma prova para você se tornar advogado. E agora falando em especial ao cursinho, eu quase assinei o CEISC, só que como da última vez eu estudei com a Vício de uma Estudante, eu decidi escolher ela novamente, já que deu certo uma vez na primeira fase. E mais ainda, porque a Vício, ela tem um método de estudo que eu super me adaptei. Então, é um método que não te exige ficar horas sentado vendo videoaula. É um método que você consegue adaptar na sua rotina, independentemente de como ela seja preenchida ou não. E, basicamente, ele funciona assim. A gente lê o material do dia, que eles mesmos disponibilizam na plataforma. O próprio cursinho já disponibiliza o cronograma. Basta apenas você olhar no cronograma a disciplina que você tem que estudar no dia e a sua respectiva matéria. Estuda a teoria resumida e depois você resolve questões. E resolver questão é muito importante porque é onde você vai realmente aprender e ver qual que é o seu nível ali de dificuldade, onde você tem mais familiaridade e facilidade. É errando que se aprende. As questões que eu erro eu sempre registro, como eu mostrei para vocês, e depois vou estudar o tema respectivo que eu errei na questão. E claro, todos os dias do cronograma você precisa fazer a leitura da lei seca. Eles mesmos disponibilizam também o caderno de leitura da lei seca. E é muito importante também esse passo porque a OAB cobra muito nas matérias mais complexas, letra de lei. Por exemplo, direito empresarial, das questões que eu fiz, não teve nenhuma que não era letra de lei. E o que é a letra de lei cobrada na questão? É basicamente a questão ali nas alternativas, a resposta correta vai ser o texto normativo, que está lá na lei. Então, se você lembra basicamente, você tem muitas chances de acertar a questão. Diferentemente de processo penal, direito penal, por exemplo, que são questões que você basicamente tem que saber resolver o caso na maioria das vezes.
e não é tanto letra de lei. Eu só quis vir atualizar aqui vocês mesmos, porque talvez alguém aí tenha caído de paraquedas nesse canal, e por favor se inscreva, curte esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e me ajude a continuar com esse canal. Inclusive, hoje eu tenho que estudar direito penal, e na minha primeira ou segunda semana de estudos foi a matéria que eu tive um nível ali abaixo. Eu realmente fiquei bem confusa no tema. O tema da matéria era tempo e lugar do crime, então a gente estuda o que vai ser levado em consideração se um crime é praticado fora do Brasil, ou o estrangeiro comete um crime dentro do Brasil, o lugar do crime, o tempo do crime, quando vai ser considerado. É bem interessante, só que é uma matéria muito complexa e muito teórica, então realmente tem que ter a base ali bem firmada para você não errar as questões. E gente, eu comentei que eu fiz o simulado, e simulado, assim como resolução de questões, é outro ponto muito importante. Você tem que fazer as provas antigas da OAB, porque isso vai te fazer acostumar com o estilo de prova, com o estilo de questões, e consequentemente aumentar aí as suas chances de ter a sua tão sonhada aprovação. Gente, eu acabei de abrir aqui a plataforma e, na verdade, hoje a matéria a disciplina é Direito do Trabalho. Eu não sei de onde que eu tirei que era penal. Eu acho que eu tô tão fissurada em ter que revisar penal, porque eu queria ter revisado no domingo, mas não deu. Não deu nem pra que eu corrigir ainda o simulado que eu fiz da OAB 41, porque corrigir é importante. Eu não consegui. Enfim, então o que temos pra hoje é Direito do Trabalho. A gente vai estudar o tema de empregado e empregador. Só tem isso pra hoje, então tá tranquilo. Especialmente porque o cursinho que eu comprei é de 120 dias, então normalmente é só uma mesmo. E falando sobre a correção do simulado que eu ainda tenho que fazer, das questões que eu errei, gente, é muito legal aqui na plataforma, porque na plataforma tem como você registrar o simulado que você fez. Literalmente faz o simulado dentro da plataforma. Bom, gente, aqui na aba de simulados, a gente consegue ver os que eu ainda tenho para fazer, né? São muitos, tá até a prova ainda. Quando eu venho nessa setinha, já abre como eu me saí no simulado, tudo que eu errei, tá vendo? E tudo que eu acertei. Então eu já posso vir aqui, por exemplo, eu errei a questão 6 de ética. Eu clico aqui e já vem qual que é a resposta correta e o gabarito comentado. Gente, eu achei isso incrível. Incrível, sensacional. Eu vou corrigir por aqui, não hoje, acho que eu só vou conseguir corrigir no domingo, porque assim eu não preciso pegar a minha prova e aí anotar, montar um arquivo com os meus erros, já tá pronto aqui, é só eu ler e aí talvez colocar lá no meu caderno de coisas que eu anoto, gerais, aquilo que eu achar mais relevante para eu saber. Como eu falei para vocês, eles já disponibilizam o material de cada semana. Então, eu já estudei a semana 1, a semana 2 e hoje eu vou estudar a semana 3. Hoje não, né? Desde ontem eu tô estudando na semana 3, mas hoje é terça-feira e a matéria é Direito do Trabalho. Então, ontem eu estudei Constitucional, aí eu desço aqui tudo que eu estudei ontem e aí é que eu tenho que ler toda a matéria resumida do dia, empregado, empregador, e depois eu vou resolver questões. E o seguinte, eu tenho visto as videoaulas sempre das matérias mais complexas. Direito do trabalho não é tão complexo quanto outras matérias. Então hoje, assim que eu terminar a leitura desse resumo, eu já vou resolver questões. Por exemplo, em Constitucional eu não tenho feito dessa forma. O que eu tenho feito? Eu leio a matéria do dia, o resumo, e depois eu assisto a videoaula, para depois eu fazer as questões. Porque aí eu vou mais confiante, eu não consigo fazer o contrário. Mas naquilo que eu tenho mais facilidade, eu vou direto para as questões e registro lá o que eu errei. E aí depois, se eu sentir necessidade, eu vejo a videoaula. Vocês conseguem perceber, né, que nesse cursinho, a videoaula, então, ela é complemento daquilo que você estuda. Ela não é obrigatório, tal como a leitura da lei seca e a resolução de questões, que é o que eu tenho que fazer todos os dias. Não é algo dispensável como a videoaula.
Hoje foi o dia que eu menos estudei em questão de tempo. Como vocês viram, na plataforma tem como registrar o período de tempo que a gente estudou. Então hoje eu gastei em média 40 minutos para ler o material do dia, resolver as questões e também fazer a leitura da lei seca. É claro que demoraria muito mais tempo se eu tivesse que ver a videoaula que tem disponibilizada na plataforma. Inclusive são duas, de meia hora cada uma. Mas como eu acertei 9 questões de 10 que eu fiz, eu não vejo necessidade de assistir essas videoaulas, porque acertar essas questões quer dizer que eu entendi já a matéria. A única coisa que eu vou fazer é pegar aquela única questão que eu errei e registrar aqui no meu caderno de erros e entender o motivo que me levou ao erro. Bom, dito isso, tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar com vocês. O empregado doméstico, ele tem uma lei própria, ou seja, além da CLT, ele tem uma lei específica que traz todas as normas que defendem o empregado. E o interessante que eu aprendi hoje é que aqueles profissionais da área da saúde, eles podem ser classificados também como empregado doméstico. Um grande exemplo disso são aqueles auxiliares de enfermagem que vão até a casa da mãe, ali da recém-mãe, para cuidar do bebê, ali nos primeiros meses. Mas claro que para isso também tem que preencher os outros requisitos que caracteriza um empregado doméstico. Estar na residência mais de 2 vezes na semana e prestar exatamente aquele serviço para a família e também aqueles outros requisitos fundamentais da própria CLT, que é a subordinação, a habitualidade, que é de fato a não eventualidade, é o fato da pessoa estar indo à residência, a onerosidade, que é o pagamento pelo serviço que ele presta, e a pessoa física, no caso, prestar serviço ali para uma pessoa física. Então, estando presentes todas essas características ali, o auxiliar de enfermagem, ele pode se classificar como um empregado doméstico. Bom, gente, eu fiquei muito feliz que hoje o cronograma era fácil para mim, né? Esse tema para mim não é tão complexo, não demorei muito para estudar, não deu nem 1 hora, especialmente porque hoje eu tô bem doentinha, então eu tava precisando de um dia mais leve de estudos. Vamos ver aqui o que temos para amanhã no nosso cronograma. Vou até marcar aqui, dar o checklist. Eu li o resumo, resolvi questões e também fiz a leitura da lei seca. Amanhã é direito civil, vamos estudar a parte geral, negócio jurídico. É uma aula só também e somente esse tema. Tô ansiosa, eu gosto de direito civil. Eu tenho uma certa familiaridade e eu gosto. Inclusive, eu acabei de ver aqui que o edital do exame que eu vou prestar a prova saiu ontem. Eu já sabia, só que eu me esqueci de olhar ontem. Aí eu acabei de dar uma lida rapidamente. Até imprimi aqui o cronograma geral, né? Dia de prova, dia de inscrição, até quando vai o pagamento do boleto, essas coisas. Vou deixar aqui afixado no meu mural pra ir acompanhando, né? Então, bora pra cima que essa prova é minha.
Eu acabei de assistir a videoaula, hoje é Direito Civil, negócio jurídico, mas eu nem vou me arriscar a fazer as questões agora, porque lendo o material eu achei muita coisa, muita informação. Então eu fui assistir a videoaula, é uma só. Vou fazer a leitura da lei seca agora, os artigos são bem tranquilos para ler. E aí eu vou imprimir os mapas mentais que são disponibilizados pelo próprio cursinho, para eu dar uma visualizada melhor na divisão dessa matéria, porque a gente está estudando negócio jurídico. Aí do negócio jurídico celebrado, o que é o negócio jurídico? Vamos ficar mais claro para vocês, é contrato. E aí, no contrato, a gente pode ter a invalidade absoluta e a invalidade relativa. Então, já se subdividiu em 2 subtemas. E aí, dentro de cada subtema, tem outros subtemas. Então, eu vou precisar visualizar os mapas mentais para ter uma ideia melhor dessa divisão, fazer a leitura da lei seca para depois resolver as questões. Hoje eu tô um pouco melhor, não sei se dá para perceber. Na verdade, eu acordei muito mal e a rotina de estudos, pessoal, não é perfeita. Já estou na 3ª semana estudando e eu tenho procurado acordar cedo e estudar pela manhã, mas hoje não foi bem assim e eu acordei um pouco mal emocionalmente. Então agora são 12h58 já, tenho que terminar de estudar, comecei tarde. Então assim, tem dias que é assim, mas o importante é você fazer. Não importa se você tem 1% de energia ou você está com 100% de energia, utilize o que você tem, porque muitas das vezes o seu 1% vai ser o seu máximo em algum dia, mas não deixe para depois, sempre se esforce para fazer o mínimo que você consegue quando você estiver mal. Sendo bem honesta com vocês, eu não sei lidar muito bem quando algo sai assim da minha rotina fixa. Eu fico completamente desnorteada, não sei nem explicar. Já tô imprimindo ali o mapa mental. Galera, mudança de planos. Como é uma matéria que tá exigindo muito de mim, eu tô com a cabeça muito cheia agora, eu vou deixar pra fazer a leitura da lei seca hoje à noite, e aí também vou dar uma olhada nos mapas mentais hoje à noite, e assim finalizar o ciclo de estudos. E aí as questões, obviamente, eu resolvo hoje à noite também, porque se eu não tô com cabeça pra ler, imagina pra resolver questões. E eu não quero me frustrar, eu resolvi as questões por resolver. Vamos fazer isso de cabeça leve. Então, hoje à noite eu termino o Direito Civil. Gente, agora já são 7 horas da noite, creio que dá pra perceber pela minha cara de derrota e pelo frizz no meu cabelo. Hoje foi um dia tumultuado. Eu sinceramente pensei 1000 vezes em não estudar hoje e deixar a matéria de hoje para domingo, que é quando eu tenho dia livre, não tenho matéria para estudar aos domingos. Deixa eu melhorar essa luz, porque já tô com cara de cansada e não tem uma luz boa, fica difícil as pessoas me assistirem, né? Cara, é o seguinte, conselho que eu dou pra vocês de OABeira reprovada, de OABeira estudando pra 2ª vez. E se você tá estudando pra OAB, pra concurso, pra qualquer diacho que seja, e você estiver em um dia cansado, se pergunte o quanto você quer isso, o quanto você quer a sua aprovação. E estude naquele dia, na base do ódio. Porque, sério, gente, é muito fácil a gente tratar nós mesmos como bebezinhos. Não deu agora, outro dia eu estudo, quando tiver mais fácil. Por quê? O motivo de eu atrasar o cronograma hoje não foi porque eu acordei cansada, foi porque eu acordei, não segui minha rotina matinal da manhã, eu acordei tarde, fui ver MasterChef, não priorizei os meus estudos, então isso é consequência de escolhas porcas minhas. Eu que arque com as consequências, quem sou eu pra me poupar? Então eu acho que a gente tem que ter esse tratamento de faca na caveira com a gente mesmo. Eu estou te desinfluenciando a estudar fofo, sabe? Não vemos ninguém, por exemplo, que treina fofo na academia atingindo aquele corpo espetacular de quem treina pesado. É a mesma ideia nos estudos. Se você não pegar pesado consigo mesmo e só focar em estudar fofo, quando dá, quando eu consigo, quando eu estiver descansada. Meu bem,
você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, seja ele uma aprovação na OAB, ou em um concurso, ou em uma prova muito importante, porque você não está se cobrando da maneira que deveria cobrar. Mas esses dias eu vi uma frase que mexeu muito comigo, que dificilmente um sucesso ou algo grande na sua vida vai ser alcançado sem que você não tenha que se machucar um pouco, saindo da sua zona de conforto. Porque o próprio nome já diz, zona de conforto. Então, se você está nela, é óbvio que vai ser confortável. Então, se você sai dela, vai te machucar um pouco. Não sei se faz muito sentido o que eu falei, só estou fazendo um leve desabafo. Porque eu realmente pensei 1000 vezes em não estudar hoje, mas eu estou aqui, terminei de trabalhar, são 7 horas da noite, comi um pão com queijo e bora pra cima, filho. Vou ler aqui os artigos, vou tentar entender. Se eu não entender essa porcaria dessa matéria de negócio jurídico, vou reassistir a videoaula. E se eu não tirar pelo menos 90% de acerto nas questões, eu vou ficar muito brava. Gente, eu terminei a leitura da Lei Seca e não demorou nem 5 minutos. Nem doeu e eu estava com preguiça. Mas enfim, uma coisa que eu queria falar é que eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o Código Civil, nosso Código Civil, tá para passar por uma reforma. Porque esse Código Civil, ele é de 2002, então assim, já tá na hora, certo? Porque a redação do Código Civil, da lei em si, do texto normativo, é um cocô. Olha só, essa redação aqui eu acho horrível. Eu não sei porque, eu tenho preconceito, porque eu leio e não consigo enxergar clareza. Como, por exemplo, a redação, sei lá, do Código de Processo Civil. Vamos lá. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignorem, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. Help me, please. Eu acabei de fazer a resolução de 10 questões. Eu sinceramente estou com medo. Vamos lá. Questão número 1. Já começamos bem, e essa aqui é uma questão da OAB de 2025. Vamos para a segunda. Que medo. Acertei a segunda também. Vamos para a terceira. Acertei também. Questão número 4, não sei. Errei a questão número 4. Essa aqui eu fiquei muito na dúvida. Pelo menos a alternativa correta era que eu tinha ficado em dúvida. Eu fiquei em dúvida entre a A e a D. E a resposta correta era D. Tá, depois eu anoto no meu caderno de erros. Vamos para a questão número 5. Vou até fechar o olho. Errei também. Questão número 6. Já tô até triste já, gente. Fazer o quê? Síndrome de Rory Gilmore. Ó, que delícia. Errei também. Número 7. Acertei. Graças a Deus, né? Uma bênção aí. Número 8, errei também. Número 9, errei também. Número 10, errei também. Que beleza, né? Foi uma bosta, um cocô. Só que eu costumo me cobrar muito, principalmente porque eu venho de uma reprovação na segunda fase, então altera ali toda a sua confiança. Mas o importante é, igual eu sempre falo, é você aprender com seus próprios erros. É uma matéria complicada, vai exigir que eu fale com a parede, que eu explique para a parede, para de fato entender cada modalidade de defeito do negócio jurídico, as subdivisões, preciso me dedicar um pouco mais. E é isso, gente, não há nada na vida que você não seja capaz de conseguir, desde que você tenha perseverança e também obsessão.
E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal, comentar aqui se você gostou, alguma dica também, e curtir esse vídeo para impulsionar o meu canal e fazer com que me motive a continuar gravando para vocês. Só para manter vocês atualizados, eu vou fazer isso em todos os meus diários OAB. No momento, eu já resolvi 274 questões em 3 semanas, 2 semanas e meia de estudos. Eu tenho 74% de acertos. De 274 questões, eu acertei 203 e errei 71. Esse percentual vai mudando, né, conforme vai passando as semanas, eu vou resolvendo mais questões, ele pode aumentar ou diminuir. E aqui também no meu desempenho em gestão de estudos, mostra as áreas como eu estou me saindo, então civil eu preciso prestar mais atenção, porque eu tive um pico, eu comecei bem, aí eu fui para excelente e agora eu fui para estado de alerta. Como vocês podem ver, eu comecei mais ou menos em pessoas jurídicas, bom, aí pessoas naturais eu fui excelente, e negócio jurídico, estado de alerta. Ai, é frustrante, né? Mas é fazer na força do ódio mesmo. Como é que pode um cara escrever algo que eu não entenda? Eu vou ler isso aqui até entender. Isso é bril, mano. Você tem bril?